infelizmente hoje, por mais uma situação, mais um cenário montado em que bagunça o nosso país, quando a gente poderia até pensar num momento até de uma reação. Tempo complicado, né, Viviane? Sem dúvida, Serginho. Muito complicado, mexe, né, com autoridades aí reconhecidas no nosso país, com posições importantes, como o atual presidente, Michel Temer, o senador da República, inclusive do nosso estado de Minas Gerais, o Aécio Neves. Então, de fato, uma situação de muita incerteza política e econômica no nosso país. E é tão interessante que, por exemplo, dado o rumo que essas revelações foram trazidas aí dessa delação premiada de Joesley Batista, né, um dos donos da JBS. Viviane, além disso, Odebrecht, JBS, tem OAS. Tanta coisa, vai ter OAS, Andrade Gutierrez, tem tanta coisa para vir, BNDES. É necessário esse momento e como sobreviver a esse momento, Viviane? Sem dúvida é necessário. Uma hora nós precisamos enfrentar... Faxinar. Tá sujo, temos que resolver. Sim. A faxina, ela sempre é muito custosa, né? Ela sempre traz um cansaço, um desgaste, mas é extremamente necessário. E hoje nós estamos nesse momento, não podemos deixar de levá-lo adiante, muito pelo contrário, precisamos apoiar esse momento que traz uma instabilidade, mas ao mesmo tempo vai nos permitir reconstruir o nosso país com base na integridade, com base na honestidade e, portanto, espera-se com mais eficiência até em termos de políticas públicas, porque afinal é o nosso dinheiro que está sendo desviado para fins privados há tantos e tantos anos no nosso país. Agora, Viviane, por exemplo, a gente está aí com uma delação onde envolve diretamente o nosso presidente da República, Michel Temer. Sim. Neste caso, quais são os desdobramentos que esta situação ela pode ter? Nós já sabemos que 2 pedidos de impeachment já foram protocolados lá na Câmara, então é um novo processo, como foi da Dilma, muda em alguma coisa, e se ele renunciar, quais são os ritos aí que podem acontecer daqui doravante? Então, nós temos 3 possibilidades, né? A mais imediata seria uma suposta renúncia, né, do atual presidente. A imprensa até já especula que o Michel Temer, né, já cancelou, ele tinha dado ontem uma condição, divulgou a agenda falando, tentando trazer aquele clima de normalidade, mas hoje já teve alguns cancelamentos de agenda, naturalmente, mas também já se fala na imprensa sobre até um possível pronunciamento dele hoje. Sim. Espera-se isso, né? Ele precisa dar uma resposta a todas essas acusações. Ontem ele soltou uma nota oficial dizendo que apoiava as investigações e estava à disposição, mas eu não acredito que ele renuncie, até porque é um processo longo e ele perderia o foro privilegiado se renunciasse e responderia na justiça comum. Como a Dilma, naquele momento de grande pressão, não renunciou, eu também acredito que ele não renuncie. E aí nós teríamos outras 2 possibilidades. A de curto prazo seria o julgamento já em fase final ali no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, da chapa Dilma Temer. Que, né, agora vai ocorrer em 6 de junho, né? Exatamente. Então, este é o mais rápido processo que nós poderíamos ter. Se de fato o julgamento, né, for pela cassação da chapa, ele imediatamente teria que sair do poder, e aí quem assume é o Rodrigo Maia como presidente da Câmara. E há também, como você disse, outros processos aí, muito mais de médio e longo prazo, como esses pedidos de abertura de um processo de impeachment, que aí teria o mesmo rito longo como foi o da ex-presidente Dilma,
que precisam ser recepcionados na Câmara pelo Rodrigo Maia, instala-se uma comissão especial, passa-se por 2 turnos de votação dentro da Câmara e aí vai para o Senado para o julgamento. Enfim, seria um processo longo, eu não acredito também que vá adiante, porque o governo ainda tem maioria na casa e enfrentaria, então, a oposição nesse sentido enfrentaria muitas barreiras para conseguir que esse processo fosse aceito e levado adiante. Até porque, né, é notório ali o apoio que o governo tem, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados lá, que é o Rodrigo Maia, sim, e também do Senado, né, o Eunício Oliveira. Isso, Eunício Oliveira, que são todos eles declaradamente aliados de Michel Temer. Então, esse processo de impeachment natural aí teriam dificuldades por causa desse apoio. Sim. Mas quando se fala, por exemplo, nomes tão fortes, por exemplo, como o do Aécio Neves, que quase foi eleito presidente do Brasil em 2014, ali numa ascensão nas pesquisas, nas urnas ali, meteórica, não conseguiu bater Dilma Rousseff, uma figura tão importante de um partido que também compõe essa base do governo. Isso também hoje pode, até imaginando de uma maneira bem ampla, que no ano que vem, tendo as eleições aí, novas eleições para presidente, federal, estadual, senador, não muda esse quadro também de apoio e nessa hora ter um racha lá, não? Sem dúvida, né? A tendência, como já vimos nas eleições municipais de 2016, é que os partidos menores eles ganhem maior projeção política e consigam, de fato, levar adiante uma bandeira que nós chamaríamos aí de terceira via, né? Para as eleições do ano que vem, sem dúvida, esses grandes partidos que já vêm sendo enfraquecidos, né, pela própria Lava Jato, pela própria crise econômica, política no país, perderão, sim, mais ainda espaço, cadeiras no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e também no próprio Executivo Estadual e Federal. Viviane, sobre esse perfil aí de eleitoral, como a despeito do que vem agora imediatamente por causa de tudo o que está acontecendo, mas vamos dizer que pensando num curso aí da morosidade, das coisas, ano que vem, tendo aí a eleição presidencial, o perfil também de votação do povo brasileiro está mudando. Por exemplo, optando ali, aqui em Belo Horizonte, elegemos alguém que veio do setor privado, São Paulo, igualmente. Esse perfil tende, talvez, a buscar uma outra ponta ali do outro lado, talvez assim a gente pode pensar, saímos lá de um governo de esquerda, né, o PT, durante esses anos todos, o PMDB, a gente pode falar que é o centro, né, que não está nem um lado nem no outro, e agora ir para uma extrema-direita. Você acha que isso pode ganhar força nas urnas no ano que vem? Com certeza, né? A tendência é que se apontem aí candidatos como o Jair Bolsonaro, como o próprio Dória, né, que tem ganhado uma projeção nacional muito forte pelo trabalho desenvolvido em São Paulo, e de fato esses candidatos que não representam esses partidos que hoje estão vinculados a todo o esquema de corrupção, eles ganhem de fato uma projeção muito grande, disputem aí uma porcentagem forte e significativa desses votos, né? Vai depender muito dos desdobramentos da Lava Jato também. Nós sabemos que o eleitor brasileiro ele tem uma memória de curtíssimo prazo. Então, se a Lava Jato continuar com a força que tem, nós esperamos que continue de forma apartidária, alcançando a todos que precisam ser alcançados, nós teremos então, na memória do eleitor, fresco todo esse processo que facilitará esses candidatos de terceira via, seja centro-direita ou extrema-direita, a ganharem maior projeção e disputarem sim a presidência e os estados também no executivo, assim como as cadeiras do legislativo. Viviane, entrando agora um pouquinho nessa questão da Lava Jato. Diante aí dessa delação que foi aí divulgada, né, pelo Globo ontem, a Lava Jato, ela com isso, entendendo, por exemplo, figurões como o próprio presidente do país, o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, colocando esses figurões assim, nesse nível de exposição, a Lava Jato, ela ganha força
ou ela pode estar em risco? Eu acredito que ela ganha força por agora sair daquela suspeita e muito, né, de uma crítica levantada de que ela só atacaria partidos e candidatos de esquerda e pessoas de esquerda. Como se fosse, né, só por uma perseguição política. Exatamente. Né? Então, sai dessa suspeita, uma vez que independe do candidato, independe do partido que ele representa, independe da sua ideologia. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais se sobe a escada do poder, maiores as barreiras e maiores as dificuldades enfrentadas, né? Porque quem está no poder detém recursos, né, para barrar, não visivelmente muitas vezes, mas nos bastidores, qualquer tipo de processo e de continuidade. Daí a importância do apoio nosso enquanto população, né, de estarmos sim nas redes sociais denunciando, de estarmos sim em manifestações favoráveis a esse movimento de justiça no nosso país, independente de partido, de candidato, de quem quer que seja, né, para que o processo não pare por vias políticas, como é a maior barreira que ele enfrenta nesse momento. Agora, Viviane, vamos pensar aqui um pouquinho no âmbito estadual. Aécio Neves sempre foi estabelecido como um dos grandes caciques da política mineira, especialmente. E muitos políticos estavam ali orbitando em torno dele. A gente vê, por exemplo, os 2 senadores que com ele compõem ali a representação de Minas Gerais no Senado, Antônio Augusto Anastasia e o Zezé Perrella, ligado diretamente às denúncias de ontem. Claro, tudo aí é delação, vai ser investigado, né? Todo esse contexto. Minas Gerais, já até por hoje ter um governo de oposição ao governo federal, a gente pode dizer assim, Minas Gerais sai perdendo muito nisso também, né? Sim, não apenas pelos senadores em si, mas porque o nosso próprio governador também está citado em outros processos, né? E está aí também. Neste momento, o julgamento está congelado, mas também a qualquer momento ele pode vir a sofrer qualquer tipo de processo que venha afastá-lo, inclusive do seu cargo, né? Então, nós vivemos um momento, de fato, de grande instabilidade política, mas precisamos ter esperança, porque nós temos aí candidatos que podem assumir, né, essas novas posições, e nós precisamos ter sabedoria neste momento, acompanhando o que está acontecendo e nos conscientizando para que numa próxima oportunidade, ano que vem, as escolhas sejam melhor feitas, sejam mais adequadas e a gente comece a moralizar a política no nosso país, tão desmoralizada atualmente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.